Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns, porque você está aqui para mais uma aula onde você vai aprender. Ou é tudo ou é nada. Mas espera aí, vamos lá, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Rafaela Ferreira, eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio, gestora pedagógica, arquiteta e terapeuta comportamental. E o meu objetivo aqui, professora, nessa série, Professoras de Valor, mas o meu objetivo de vida é ajudar professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. Por isso que essa aula, inclusive, tem esse tema, é tudo ou nada. E se você está nos acompanhando, você já sabe muito bem que nós estamos falando sobre 3 letras, né? Nós estamos falando sobre o D, nós falamos sobre o O e hoje nós vamos falar sobre o G. Isso aqui são o quê? São os nossos famosos padrões mentais. A distração, a omissão e agora o G, que é a generalização. E quais os perigos desses filtros que nós temos? Quais os benefícios e os perigos desses filtros que nós temos? Eu tenho, você tem, eles acontecem mais do que uma vez ao dia, ele acontece a todo momento, porque é através desses três filtros, é que nós vemos o mundo. É que nós lemos o mundo, nós entendemos o mundo. Então, nós temos sim as nossas distorções? Temos. Se você quiser, busca lá o vídeo, as 3 formas que você é enganada. Nós temos as omissões? Sim, temos. Busca o vídeo aí, você finge que não vê. E nós temos a generalização, não vai buscar nada não, porque nós estamos falando dela exatamente agora, o filtro da generalização. Então, ou é tudo ou é nada, ou é 8 ou é 80, e como que isso influencia nas nossas vidas e no nosso dia a dia. Então, se você não assinou ainda o canal, assina aqui o canal e já compartilha esse vídeo para que outras professoras e outras pessoas que você gosta também, seus familiares, possam entender sobre a generalização. Quais os benefícios, quais os malefícios, quais as coisas que nos favorecem e aquilo que é nocivo também para a nossa vida em relação à generalização. Então, bora lá, vamos aprender um pouco sobre isso. Quantas vezes, professora, você diz assim: aquele aluno sempre está atrapalhando a aula? Nunca mais vou pedir ajuda para a coordenação. Todo dia é sempre igual. Não tem nada que eu possa fazer, pois nada vai mudar. Tudo que eu faço, essa mãe critica. Tudo que eu faço, essa mãe critica. Você viu que eu dei ênfase em algumas palavras. E com certeza você tem ideia das fortes emoções que essas palavras geram dentro de você e você tem noção também qual é o resultado que essas falas têm. Porque elas estão passando por um filtro mental. E esse filtro mental é o filtro da generalização. E ele tem os seus benefícios, como eu falei, mas ele também tem uma parte extremamente nociva para as nossas vidas. Tudo ou nada, todo dia é sempre igual. Tudo que eu faço, essa mãe critica. Não tem nada que eu possa fazer, nada vai mudar. Aquele aluno sempre está atrapalhando a aula. Nunca mais. Então observe, professora, que essas pequenas palavras, elas têm um poder e um eco dentro de nós, um eco emocional. Elas têm um poder mental do qual muitas vezes nós não estamos atentas a eles. E aí, isso tem prejuízos.
Prejuízo sim, porque quando esses nossos mecanismos mentais, que é a distorção, a omissão e a generalização, eles estão formados e eles se formam todos os dias em mim, em você, eles são os mecanismos que filtram as informações que nós recebemos, eles remontam, eles montam as situações de modo que podem nos ajudar ou podem nos atrapalhar no nosso dia a dia. Pergunto, as suas generalizações, elas te atrapalham ou elas te ajudam no seu dia a dia? Tem generalizações que elas nos ajudam, mas tem generalizações que elas nos atrapalham. E não só nos atrapalham nas atividades que temos a fazer, mas elas nos atrapalham emocionalmente. Sim, elas nos atrapalham emocionalmente. Tô te contando um segredo, professora. Então, quando a gente vai falar da generalização, o que nós fazemos? Nós tomamos uma parte como um todo. Então, eu tenho uma parte e eu tomo essa parte como um todo. Esse aluno sempre me atrapalha nas aulas. Será que eu não estou pegando uma parte e transformando essa parte num todo? Tudo o que eu falo, essa mãe me critica. Será que é tudo mesmo que eu falo que essa mãe me critica? É muito sério quando nós generalizamos as coisas, porque as palavras que nos levam à generalização, elas são muito fortes. São fortes. É tudo, é nada, é sempre. Elas são fortes, elas têm peso. É a mesma coisa quando você escuta isso, muitas vezes do seu cônjuge. Você nunca faz nada direito. Poxa vida! Será que, como é que você fica emocionalmente quando você escuta essa generalização quando alguém fala para você, professora? Você nunca consegue fazer as coisas direito. Você nunca consegue fazer sua sala ficar quieta. Você sempre faz as coisas erradas. Olha a generalização, o sempre, o nunca, o tudo. Todas as vezes, a carga emocional que essas palavras têm são fortíssimas para quem fala e também para quem escuta. Para quem escuta. E você sabia, professora, que quando você fala, você também está escutando o que você fala? Ou seja, então ela tem uma carga duplamente emocional para você. Porque você está falando e você também está escutando. Se você tiver consciência disso. Então presta muita atenção nessa aula de hoje, na generalização, porque ela é muito importante para você, professora. Então, a partir de muitas vezes um resultado particular, um resultado de uma fração, nossa mente assume aquela experiência para tudo o resto que a gente vai fazer. Às vezes uma coisa não deu certa e porque aquilo não deu certo uma vez, eu acho que eu não posso ou eu não sou capaz de fazer de novo e de novo e de novo e de novo. Porque eu pego uma parte e transformo essa parte num todo. Eu pego uma fração e transformo essa fração no todo. A generalização, ela precisa ser clara para nós. Não é tudo que nós podemos generalizar, não. Não é tudo que eu posso transformar num todo. Porque a generalização também faz mal à saúde. Sim, ela faz mal à saúde. Nunca mais vou pedir ajuda para a coordenação.
olha só o que acontece com essa frase. O que está contando essa frase? Que uma vez você pediu ajuda para coordenação e deu ruim, não funcionou. Pode ser que você tenha ido pela segunda vez e deu ruim de novo, não funcionou. Mas isso não significa que pela terceira ou pela quarta vez você não possa ir pedir ajuda para coordenação, porque nunca mais eu vou pedir ajuda para coordenação. E muitas vezes você precisa pedir. Mas aí essa frase, ela vai criando raízes, ela vai criando fundamentos, porque uma vez não funcionou, a outra vez não funcionou. Então nunca mais vou pedir ajuda para coordenação. Mas, de repente, em um determinado momento, você precisa pedir ajuda para coordenação. E aí você não pede. E aí você fica remoendo aquilo, você fica trazendo aquilo, você não sabe como lidar com aquilo, porque essa frase se instalou na sua cabeça. E você pode ir além disso. Você pode generalizar muito mais, porque a generalização, ela cria raízes. A generalização, ela vai criando raízes para fortalecer aquilo que você acredita, pegando uma parte e transformando num todo. Para eu pegar uma parte e transformar num todo, eu tenho que ter raízes para isso. E aí você pode ir muito mais além. Nunca mais vou pedir ajuda para coordenadora nenhuma. Nossa, nunca mais vou pedir ajuda para coordenadora nenhuma. Mudou a coordenadora, mudou a coordenação, e porque com aquela lá não deu certo, significa que com mais nenhuma vai dar. E você sabe que isso não é verdade. Mas a generalização, ela é inconsciente, involuntária, e se você não tomar conta dela, ela toma conta de você. A generalização, eu vou repetir isso, hein? Ela é inconsciente e involuntária. Se você não tomar conta dela, se você não tiver clareza dela, ela toma conta de você. Aí aquele nunca mais vou pedir ajuda para coordenação virou assim, nunca mais vou pedir ajuda para coordenadora nenhuma. Ou então você pode colocar assim, né? Eu nunca mais vou pedir ajuda para ninguém. Por quê? Porque eu pedi uma vez para aquela coordenadora, não deu certo. Pedi a segunda vez, não deu certo. Mudou a coordenadora. E eu peguei uma fração e transformei num todo. Aí, sabe quem que vai ser prejudicada? A coordenadora? Não, é você, professora. Porque quem vai sofrer e não pedir ajuda, quem vai sofrer as consequências do ato e do momento é você. Porque você podia se apoiar, podia pedir ajuda, pedir socorro naquela reunião de pais, você podia pedir socorro com aquele determinado aluno, você podia pedir socorro para poder que a coordenadora ajudasse ali a avaliar o comportamento da sala, você podia pedir socorro para um monte de coisas, pedir ajuda para um monte de coisas, mas você não vai. Por quê? Porque você criou uma generalização e essa generalização virou verdade na sua vida. E aí fica complicado, Fica complicado. E quem sofre com isso? A coordenadora? Quem sofre com isso é você. Então, quando tomamos por certo aquilo que vai acontecer, porque já aconteceu uma vez, as coisas complicam para nós. Então, generalizar informação nos leva a evitar, e muitas vezes a evitar mesmo, a evitar pedir ajuda, a evitar viver novas experiências, a evitar crescer, a evitar ter novas... Desculpe. A evitar ter novas habilidades. Só um instantinho. E isso vai diminuindo a nossa capacidade. Isso vai diminuindo a nossa capacidade de crescimento. Olha que maluco isso. Dependendo do que você generaliza, vai minando a sua capacidade de experimentos, a tua capacidade de crescimento e vai minando as tuas novas habilidades das quais você pode adquirir. Não é porque deu errado ou deu ruim, né? Como os meus alunos gostam de falar, pro, deu ruim. Não é porque deu ruim uma vez só
que precisa dar ruim sempre. E a gente fala isso para os nossos alunos. O mais engraçado é que a gente fala isso para os nossos alunos, mas a gente não transfere para nós, né? Porque a gente fala assim, o aluno foi mal na prova, né? O aluno foi mal na prova, tirou 2. Aí ele veio e falou, nossa, eu tirei 10 na prova. Daí você fala para ele, você fala, não se preocupa não, estuda que na outra prova você vai melhor. E aí ele fala, ai professor, mas eu estudei muito. Não, estuda certinho que na próxima prova você vai melhor. Você está tirando da ideia dele, que está em formação, você está tirando essa generalização, porque ele vai formando, porque a generalização, ela forma de forma inconsciente e involuntária. Então ele está formando, ele está achando que em todas as provas ele vai ruim, ele vai mal, ele vai tirar nota baixa. E você, como professor, você fala, não, estuda que você vai conseguir tirar nota melhor. Você vai conseguir tirar uma boa nota. Pronto, a gente está rompendo a generalização na mente do nosso aluno. Só que muitas vezes na nossa mente nós não temos essa consciência e nós não rompemos esse processo. Não é porque não deu bom uma vez, não é porque não deu certo uma vez, não é porque as coisas não aconteceram como eu gostaria que acontecesse, que eu vou generalizar isso e trazer isso para um resultado geral em todas as demais coisas que eu vou fazer. Então, generalizar é diferente, é muito diferente. Por quê? Porque quando eu generalizo, eu perco a noção das coisas também. Sim, a generalização me traz uma amplitude muito maior. É muito diferente do que eu trazer para o particular. Quando eu trago para o particular, quando eu começo a ser específica, isso vai me dando, sabe o quê? Vai me recuperando a informação, isso traz para mim a essência dos meus sentimentos, isso traz para mim as minhas motivações dos momentos, isso me traz uma clareza daquilo que aconteceu naquele momento. Eu nunca mais... Não, peraí. Eu pedi ajuda para aquela coordenadora e não deu certo naquele momento, naquela situação. Talvez porque eu não tenha sabido me expressar direito, ou talvez porque nem eu e nem a coordenadora tínhamos habilidades em lidar com aquela situação. Aquela situação acabou, aquela situação já foi. Então agora é uma outra situação. Nessa outra situação, eu vou pedir ajuda novamente para a coordenadora. Quem sabe assim, eu vou ter uma habilidade maior e ela também uma habilidade maior. Vou pedir ajuda para minha coordenadora. Se deu certo, perfeito, ótimo, específico, situação, fato, momento, presente, tá aqui, é no momento presente. É a mesma coisa quando alguém vai generalizar algo que você faz. Nossa, pegar um outro exemplo bem diferente de dia a dia nosso, de dia de casa, mas muitas vezes ali com pressa, lavamos a louça e tal, deixamos lá e não guardamos a louça, deixamos lá. E aí chega alguém e fala assim, nossa, você sempre deixa essa louça aqui sem guardar? Não, só foi naquele momento, naquela situação, porque eu estava cansada, ou porque eu estava com muita pressa, ou porque eu precisei atender o telefone, ou porque eu precisei sair, e naquele dia, naquele momento, eu deixei a louça ali. Pronto, resolvido. Eu não preciso ficar remoendo essa situação. Entende como a generalização ela pode nos afetar? Porque de acordo com aquilo que nós ouvimos, isso nos machuca profundamente. E de acordo com aquilo que nós falamos, isso também machuca o outro profundamente. Então, quando nós trazemos para o específico, nós temos mais clareza, nós temos mais controle, nós temos mais percepção do momento, nós trazemos a motivação e nós conseguimos definir o sentimento que nós estávamos naquele momento. Não guardei a louça porque naquele momento eu quis descansar, porque eu estava extremamente cansada. Pronto, defini meu estado, defini o momento, defini o horário, defini especificamente. E especificar ajuda e muito, porque a generalização não é que ela é ruim, não é que ela é a vilã do negócio, nada disso. É quando nós
tomamos ela de forma inconsciente e automática, aí sim, ela se torna um grande problema. Porque ela em si, ela não é um problema. Ela só se torna problema quando ela se torna inconsciente e automática. Tudo eu generalizo, tudo é tudo, nada é nada, né? E não é bem assim. Quando a generalização é boa, olha só, por exemplo, vamos pegar o exemplo de um aluno, né? Ou de uma criança. Olha como a generalização, ela se torna útil para a vida humana, para a minha vida, para a sua vida. Ela se torna útil. Uma criança aprende a abrir uma porta, né? Ela vai aprender a abrir a porta. E da forma que ela aprendeu a abrir, ela vai usar essa mesma habilidade para todas as outras portas que ela vai encontrar. Então, ela não vai precisar ficar pensando como é que abre, como é que não abre a porta. Ela já viu como que abre uma e assim como abre uma porta, ela vai abrir todas as outras. Pronto! A generalização funciona para isso e isso é fantástico. É a mesma coisa de dirigir carro, professora. Você que dirige carro, você senta no banco, você pode sentar no banco de um Fusca, você pode sentar no banco de um Celta, você pode sentar no banco de um Versa, você pode sentar no banco de qualquer carro. Se tem lá os pedais, tem lá o câmbio para passar marcha e tem a direção, você sabe dirigir. Então, isso é uma generalização benéfica, certo? Agora, qual é a generalização que não é boa? Vamos pegar uma criança de novo. Se uma criança, por exemplo, ela é mordida por um cachorro avança nela. Aí ela vai generalizar e ela pode crescer com essa generalização, que todo cachorro é mau, que todo cachorro avança, que todo cachorro tem que ficar longe. E também nós sabemos que não é assim. Nós também sabemos que não é assim. Foi naquele momento, com aquele cachorro específico, mas se eu não cuidar dessa generalização, aí todo cachorro é ruim, todo cachorro é malvado, todo cachorro, né, traz perigo. E aí a criança cresce, né, como um adulto cheio de traumas. Por quê? Por causa da generalização. Então, ela também pode nos ajudar a abrir portas, né, a dirigir carros. Eu não preciso ficar pensando nem no Fusca, nem no Celta, nem no Versa, nem nada. Não preciso. Eu sei aquilo que eu tenho que fazer, porque dirigir é, de certa forma, genérico, né? Mas isso me facilita a vida. Mas ela também pode nos limitar e nos causar traumas. E aí eu trouxe aqui, lógico, né, para nossa aula de hoje, eu trouxe esse quadro aqui. Olha só que quadro legal, professora! Esse quadro chama Os Jogadores de Futebol e é do pintor russo Nicholas Stael. Ele viveu de 1914 a 1955 e é uma arte generalista, tá? É uma arte generalista. Então, quando nós olhamos para esse quadro, os jogadores de futebol. Os jogadores de futebol, professora. Os jogadores de futebol é uma arte generalista. Rafa, aonde é que tem jogadores de futebol aqui? Ô, Rafa, aonde? Tudo ou nada? Tudo ou nada, professora. Sempre. Tudo que você fala, aquela mãe te critica? Parou para pensar? Não, né, Rafa? Aquele aluno sempre atrapalha todas as suas aulas? Não, né, Rafa? Nunca mais você vai pedir ajuda para sua coordenadora? Não, né, Rafa? A coordenadora pode mudar. Jogadores de futebol. É tudo ou nada. Entende, professora, que é como você vê o mundo? Distorção, omissão e generalização são as 3 formas mentais que você vê o mundo. Só que se você não tiver clareza das distorções,
Se você não tiver clareza das omissões e se você não tiver clareza das generalizações, se você não tiver essa clareza, elas, automaticamente, porque todos nós temos isso, tomam conta da sua visão e da sua conduta como ser humano. E vai te deixando cada vez mais no automático, achando que tudo tá bom, achando que é assim mesmo, que a vida é só isso, que é aquilo, e aí você entra num ciclo. Você entra num ciclo que não é um ciclo bom. Mas antes de para não entrarmos nesse ciclo bom, deixa eu trazer 2 depoimentos aqui de 2 professoras que começaram a observar e a aplicar de forma consciente a generalização. Uma delas aqui é a Patrícia e ela diz assim, eu já fiz várias mudanças, eu consigo me enxergar de outras maneiras, consigo ver vários personagens em mim mesma, tomar diferentes decisões e me concentrar no agora. Fez toda a diferença e me ajudou a me reconhecer. Quando nós falamos da generalização, não é só para aprendermos sobre ela. Aprender é muito bom, mas o quanto é que nós colocamos isso em prática nas nossas vidas? Todos os dias estão ruins? Não. Todos os dias estão bons? Também não. A generalização, quando nós evitamos ela de forma consciente, ela também nos traz para o específico e também nos dá senso de presença. Hoje, aquilo que eu vivi ontem não necessariamente vai se repetir hoje. Quer seja bom ou quer seja ruim. Ontem já foi, hoje é hoje. E aquilo que eu estou vivendo hoje, não necessariamente eu tenha que vivê-lo amanhã, quer seja bom ou quer seja ruim. Mas a gente tem a tendência de querer só viver o bom. Só viver o bom. Eu quero pegar o meu bom de ontem, trazer o meu bom de ontem para hoje, trazer o meu bom de hoje e levar ele para amanhã. Mas a gente sabe que a vida não é assim. Nós não podemos generalizar também, porque se nós generalizamos, quando dá ruim em algum lugar, o que acontece? Nós nos frustramos, e quando nos frustramos e não sabemos lidar direito com a frustração, nós vamos ficando decepcionadas, e aí entra numa situação cada vez pior. Isso é sério. Jogo de futebol, olha para ele aí. Vamos lá. Mas os jogadores de futebol, né? Mais um depoimento aqui, da Joana. Olha o que ela diz. Eu adquiri mais segurança para enfrentar situações difíceis. Hoje eu sei que posso ser eu mesma. Não preciso mais me rotular de tantas coisas. É muito bom e esclarecedor. É um mergulho para o interior. Quando nós vamos aprendendo a gerenciar nossas emoções, a entender nossos pensamentos, isso são filtros mentais, a entender nossos pensamentos. Quando nós vamos olhando para os nossos valores e as nossas crenças, nós vamos escolhendo aquilo que realmente nós precisamos e devemos e queremos fazer. Vamos agindo em prol daquilo que nós precisamos e lidando com a procrastinação. Vamos então nos sentir realizadas e alinhar o nosso objetivo com o nosso propósito de vida. Isso é um ciclo, e esse é o ciclo da excelência emocional. Esse é um método que eu e minha equipe desenvolvemos para você, professora. Um método chamado SEMEAR. Deixa eu escrever ele para você aqui, olha que lindo. Deixa eu escrever aqui, SEMEAR. Isso aqui, com pontinhos aqui, se torna um método, sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Aonde eu não estou generalizando. Eu não generalizo os meus sentimentos. Eu vou gerenciar os meus sentimentos. Eu vou gerenciar a minha raiva, eu vou gerenciar a minha tristeza, eu vou gerenciar a minha alegria, o meu medo, a minha ansiedade, a minha aversão. Eu vou aprender a gerenciar através do sentir as minhas emoções. O entender
Eu vou aprender a entender os meus pensamentos. Mais de 16 pensamentos disfuncionais que nós temos, filtros mentais que nós temos. E quando nós vamos entendendo, as coisas vão ficando muito mais claras. Não vou generalizar meus pensamentos, não. Vou entender cada um deles. O meu M, que é o meu mudar, é quando eu olho para os meus valores, olho para aqueles valores que realmente me fortalecem, mas eu também tenho que olhar para os meus valores que me enfraquecem. O de não merecimento, o de achar que eu não mereço nada, de que eu não sou digna de nada, de que eu sou assim mesmo e que eu não posso mudar. Então aqui é onde eu trabalho com as minhas crenças que me limitam. E vou aprendendo com amor e com muita delicadeza a cuidar de cada uma delas. Porque, querendo ou não, foram elas que nos trouxeram até aqui. Aqui, ó, no escolher, é onde eu aprendo cada vez mais a escolher aquilo que eu quero e fazer novas sinapses, novos pensamentos, novos caminhos, novas ideias e fortalecendo aquelas que realmente me favorecem, aquelas que eu quero. Por quê? Porque eu já tenho muitos pensamentos. Eu já tenho pensamentos que me levaram a viciar naquilo que eu faço. Como é que eu saio disso e começo a fazer outra coisa? É quando eu começo a saber fortalecer as minhas escolhas. E no agir? No agir é quando eu realmente entendo o propósito de dar um passo em prol daquilo que eu quero. É agir em prol dos meus objetivos. E também aprender a agir lidando com a procrastinação. Porque a gente acha que procrastinar é não fazer. Não, deixa pra lá. Não. Tem motivos pelo qual você procrastina. Tem 3 ainda. E no realizar? No realizar é quando você alinha o seu propósito com o seu objetivo de vida. Aí sim, você une aquilo que você realmente é com aquilo que você faz. Isso é um método chamado semear, feito para você, professora, e para todas as outras pessoas também. Sabe por quê? Porque ele é didático. Ele é didático com ferramentas práticas e autoaplicáveis. E aí, dá para generalizar isso? Dá para generalizar achando que, mudei, agora eu sou uma nova pessoa. Não, eu tenho que ser específica. Eu tenho que ser específica com os meus sentimentos, eu tenho que ser específica com os meus pensamentos, eu tenho que ser específica com as minhas crenças, eu tenho que ser específica com as minhas escolhas, com as minhas ações e com as minhas realizações também. Sim. Não dá para generalizar. Um aluno não consegue generalizar e achar que ele vai bem em todas as matérias. Não vai. Ele tem mais facilidade em umas e outras não. Ele também não pode generalizar achando que ele aprendendo português, ele vai saber todas as outras matérias. Ele não precisa mais estudar. Não vai. A gente sabe que não. Mas quando a gente olha para nós temos essa tendência dessa generalização. Vamos lá. Sabia que segundo Heráclito, ele diz assim, ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio? Ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio. E realmente não dá para entrar 2 vezes no mesmo rio. Apesar de geograficamente o rio estar lá, mas quando você entra pela segunda vez, as águas que estavam lá já foram, já passaram, são águas novas que estão correndo. E você também já mudou. De alguma forma você mudou, porque nós estamos em constante movimentação. Nós somos pessoas que estamos ali trocando energias, trocando, nossa espessura e largura e tudo mais o tempo todo. Nós estamos também em constante transformação. Aí mesmo diante de todos esses dados, mesmo diante daquilo que você sabe, que não dá para entrar no rio 2 vezes, no mesmo rio 2 vezes, da mesma forma, porque as águas já foram e você de certa forma também já se transformou por algum momento, porque aquela que eu fui ontem não é mais a que eu sou hoje. E não vai ser a que eu sou amanhã,
Por quê? Porque eu tive um dia a menos ontem, hoje eu estou nesse dia e amanhã eu vou ter esse outro dia. Então não é a mesma coisa. É maluco isso, mas é extremamente verdadeiro. Cada dia que passa eu estou mais longe da minha data de nascimento. E cada dia que passa eu estou mais próximo da minha data da morte física. Tenha consciência disso, não dá para generalizar não. Temos que ser específicos. E aí, mesmo diante disso, né, quantas e quantas vezes nós encontramos professoras que insistem em achar ou continuar querendo ser iguais. Ah, não, eu sempre dei essa aula. Eu vou continuar dando essa aula. Faz 30 anos que eu dou essa aula. E você acha que você vai continuar dando mais 30 anos a mesma aula, professor? Os alunos mudaram, pelo menos, viu? Abre aí, ó. Abre isso aí, ó. Mudaram. Agora é um tal de ter transtorno disso, transtorno daquilo, transtorno daquele outro, transtorno disso, transtorno daquele outro. Que é isso? E aí? Tá na tua mão? Tá lá na tua sala de aula? Antes era assim, hoje não é mais. E amanhã vai ser muito diferente ainda. E aí a gente insiste em ver professoras querendo continuar sendo igual, batendo a cabeça nos mesmos problemas, querendo contar as mesmas histórias, querendo pisar no mesmo lugar que machuca, querendo ter a mesma visão de mundo. E não é raro, não é na minha escola que isso só acontece, não, na tua também, na tua também. Você quer ver como acontece? Amanhã, né? Porque agora à noite não dá, mas amanhã, você vai na sua sala de professores e escuta a conversa. E daí você começa a anotar quantas reclamações você vai escutar, quantas críticas você vai ouvir, quantas coisas boas você vai ouvir. Começa a anotar. No dia seguinte, volta para a sala dos professores. Escuta as professoras reclamando de novo. Escuta as professoras criticando de novo. Escuta o que elas estão propondo de algo bom. Escuta. Aí depois você me conta. Porque muitas vezes o que acontece? Nós achamos, não é, que nós... não, agora vou mudar. Mas vai lá, vê na prática o que está acontecendo. E é insistente isso. Por quê? Porque tudo muda, nada pode ser genérico, não dá para ser genérico, não dá para ficar generalizando. Remédio até que tudo bem, né? Mas nossa vida não. Você muda, professora. E sabe por que nós generalizamos? Por medo da mudança, Porque quando a gente fala em ser específico, eu tenho que olhar para o negócio, é preto, a caneta é preta, eu tenho que trabalhar com isso. Essa caneta é azul, eu tenho que trabalhar com isso. Essa é roxa, eu tenho que trabalhar com isso. Essa é laranja, essa é vermelha e essa é verde. Eu não posso falar que todas as canetas escrevem iguais. Mas por que muitas vezes eu generalizo? Porque eu tenho medo da mudança, eu tenho medo de descobrir que uma coisa é melhor que a outra. Eu tenho medo de mudar. E sabe o que o medo da mudança me proporciona de benefício? Né? Nada. Não tem benefício nenhum no medo da mudança. E aí nós vamos fugindo dos nossos desafios, vamos reprimindo o nosso conhecimento, o nosso crescimento, vamos recalcando cada vez mais os nossos sentimentos. Não quero lidar com isso não quero falar de ansiedade não quero falar dos meus sentimentos não quero falar, porque se eu falar dos meus sentimentos, eu não sei como lidar com eles. Então aprende, professora, aprende como lidar.
E eu garanto para você que vai ser muito, mas muito melhor. O teu mundo, o teu campo de visão abre, a empatia para com o próximo abre, você para de reclamar também de muitas coisas, você começa a olhar a vida com outro filtro, com um filtro menos contaminado das coisas nocivas, das distorções, das omissões e das generalizações. E isso vai ajudar e muito, muito. E muitas vezes você acha que sozinha você vai conseguir fazer isso. Posso falar para você, professora? Não vai. Não vai, porque precisa de método também para que isso possa funcionar. E você precisa sair das suas desculpas, sair das suas desculpas. E aí o que vai acontecendo? Quando nós vamos formando tudo isso, deixa eu te fazer umas perguntas agora, professora. Vale a pena continuar sendo a mesma pessoa, tendo sempre os mesmos problemas? Vale a pena, professora? Vale a pena continuar cometendo os mesmos erros toda vez? Vale a pena, professora, continuar repetindo sempre as mesmas respostas, a mesma cadeia de pensamentos, tendo a mesma visão sempre sobre tudo? Sabe aquela velha opinião formada sobre tudo? Vale a pena? Vale a pena? Vale a pena generalizar tudo? Vale a pena? Olhe para os contextos, olhe para as coisas que acontecem, porque sabe de uma coisa, professora? Presta atenção nisso que eu vou falar para você. A generalização, ela é a base de todo ela é a base de todo preconceito. A generalização é a base de todo preconceito. Isso aqui, ó, é conceito. Isso aqui, ó, é algo pré-estabelecido. E todo preconceito, ele é nocivo à saúde. Aquele aluno deu trabalho no passado, então ele vai dar trabalho esse ano também. Quem é que falou isso para você? O teu preconceito. Aquela mãe sempre foi crica e ela vai continuar sendo crica esse ano. Quem falou isso para você? O teu preconceito, porque a generalização é a base do teu preconceito e o preconceito de todas as formas que você possa imaginar. Se é preconceito, tem base numa generalização. E essa generalização, ela é formada por quê? Porque você pegou em algum momento um negocinho desse tamanho e transformou ele num todo. E isso traz uma visão emocional, uma visão mental e uma visão de vida também. Então, professora, olha só o que eu tenho para você. Deixa eu pegar aqui, que é esse aqui. Olha aqui que bonitinho. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, coloca um joinha aqui e faz um favor para mim. Compartilha com a professora que você gosta, compartilha com aquela professora que às vezes reclama muito mais lá na sala dos professores, compartilha com aquela outra professora lá, com aquela outra lá, compartilha, vai compartilhando, pega aí teu WhatsApp, vai compartilha, porque quando a gente sai da generalização, parece que o mundo se abre para nós, Então compartilha também com seus familiares, compartilha com os seus filhos, compartilha com sua mãe, com seu pai, compartilha com todo mundo, mas compartilha esse vídeo, tá? Compartilha aí, põe aí naquele aviãozinho assim, e compartilha. E também aqui, ó, nas nossas redes sociais, podcast, Instagram e Facebook, tá nessa ordem aqui. Segue, tá? Tá aí, ó, o nosso endereço, Rafaela Ferreira 25 segundos. Segue lá, porque todos os dias nós postamos alguma coisa para poder te alimentar e te acompanhar, professora, porque você sabe muito bem que 25 segundos é tudo o que você precisa e eu te espero na nossa próxima aula.